meu nome é Alessandra e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Você que é estudante ou já foi algum dia, certamente já passou muitas horas da sua vida procurando qual é o melhor método de estudos, qual é a melhor técnica para focar mais, já procurou métodos mirabolantes para fazer memorizar e absorver o conteúdo. Você certamente já escutou coisas e já pegou dicas de pessoas que não sabiam exatamente do que estavam falando? Pois é, eu também já fui essa pessoa e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês um pouquinho de quais são as técnicas de estudo e quais são os métodos que eu utilizo durante os meus estudos. Antes de entrar no conteúdo do vídeo em si, eu preciso deixar bem claro para vocês que nenhum método, nenhuma técnica de estudos vai garantir que você adquira e absorva todos os conteúdos necessários ou que vai garantir que a sua aprovação ou que você atinja o objetivo que você tenha. O que realmente funciona, além dessas técnicas que auxiliam a gente a absorver o conteúdo, a memorizar melhor, é efetivamente sentar a bunda na cadeira e estudar, porque isso é que vai fazer com que a gente absorva o conteúdo, com que a gente memorize mais todas as coisas que a gente precisa para nossa prova ou para o nosso objetivo, seja passar no concurso, seja passar no vestibular, passar no Enem ou numa prova da escola ou da faculdade. Sentar a bunda na cadeira é o que realmente funciona. Feita essas primeiras considerações, bora pro vídeo. Então a primeira coisa que a gente precisa ter em mente quando a gente fala em técnicas e métodos de estudos é que a organização é fundamental. Eu já falei em vários vídeos aqui do canal que a organização da tua vida é extremamente importante para que as coisas fluam melhor, para que tu tenha uma absorção do conteúdo, para que tu consiga seguir a tua rotina, porque se tu não tem uma organização bem estruturada, as coisas só vão se acumulando e vai virar uma bola de neve e vai chegar um ponto que tu não vai conseguir dar conta de todas as tuas atividades durante o dia e de todos os conteúdos que tu precisa estudar. Bom, depois de feito tudo isso, esses primeiros passos, chegou a parte de organizar efetivamente o teu estudo e o teu tempo de estudo. É muito importante a gente ter um cronograma de conteúdos que a gente vai estudar, seja as matérias, os conteúdos, o que a gente vai estudar naquele dia, porque a gente precisa ter um minimamente programado, porque não adianta a gente chegar, não, hoje eu vou estudar direito penal, não, amanhã vou estudar direito civil, não, vou estudar matemática, sabe? Fica uma coisa que tu não sabe o que tu vai seguir e acaba não sendo muito efetivo, porque tu vai despender às vezes muito tempo para matérias que tu nem vai precisar tanto para aquele concurso, para aquele objetivo que tu tenha. Então, ter uma organização minimamente do que tu vai estudar já auxilia muito e é mais efetivo e mais eficaz, porque organização é tudo. E nas sessões de estudos propriamente dita, você pode utilizar o método Pomodoro, que é um método que você vai estudar 25 minutos e vai descansar 5. Mas o descanso de 5 minutos é para você liberar a cabeça, né? Então você levanta um pouquinho, vai pegar uma água, vai no banheiro, come alguma coisinha se você tá com fome, ou você lava uma louça, guarda uma roupa. Não é ficar mexendo nas redes sociais, porque as redes sociais, elas cansam a nossa cabeça e a gente vai retornar para os estudos mais cansados do que antes. E a cada 3 ou 4 ciclos de estudos de 25 minutos, você faz uma pausa um pouquinho maior, de 10, 15 minutos, dependendo do quanto você já estudou, ou de 1 hora, como é o período do descanso do almoço, né? Essa divisão de estudos em ciclos de 25 minutos, ele ajuda muito na concentração pra gente absorver da melhor forma os conteúdos. Você também pode fazer ciclos de estudos de 50 minutos ininterruptos, né? E depois descansar 10 minutos. Aí você vai ter que ver o que é mais efetivo pra você e o que funciona melhor. Eu geralmente sigo o método Pomodoro, mas às vezes eu tô bem concentrada e eu quero finalizar um conteúdo, então eu acabo estendendo esse período pra mais de
25 minutos para que eu efetivamente consiga terminar e finalizar aquele conteúdo que eu estou estudando. Mas aí fica a critério de cada um verificar se vai ser a melhor forma ou se realmente 25 minutos ininterruptos, folga 5 e depois retorna. E na hora de estudar, existem várias formas que você pode utilizar para estudar. Seja lendo PDFs, lendo livros, assistindo videoaulas, resolvendo questões. Tem uma infinidade de coisas que você pode fazer. E eu já fiz um vídeo aqui no canal contando para vocês quais são os materiais que eu utilizo para os estudos. Eu vou deixar aqui em algum lugar da tela para que vocês possam olhar e ver quais são efetivamente os materiais que eu utilizo. Mas se você optar por ler algum PDF ou livros, você pode simplesmente ir lendo todo o conteúdo ali, um capítulo, alguma questão específica e continuar lendo e não fazer nada, só lendo, e ao final você vai chegar lá, vai ter lido 100 páginas, um monte de conteúdos e não vai ter aprendido nada, não vai ter absorvido nada. Essa é a chamada leitura passiva, que a gente só vai lendo e vai colocando coisas na nossa cabeça sem efetivamente aplicar elas. Ou você também pode, que é uma das técnicas que eu utilizo, que é a leitura ativa. Enquanto que você vai lendo um conteúdo, você já vai fazendo marcações, vai grifando, vai circulando palavras, vai fazendo anotações, que isso é muito mais efetivo, porque enquanto que você já tá lendo o conteúdo, você já vai aplicando, já vai memorizando, já vai sintetizando o conteúdo na sua cabeça para absorver de uma forma melhor. E assim, quando você for fazer as revisões de todos os conteúdos, você já vai saber exatamente o que vai dar mais atenção, porque já vai estar grifado, ou já vai ter uma anotação em relação a esse assunto, e não vai precisar ler todo o PDF de novo, porque assim, como se você estivesse só lendo de forma passivamente. E eu sei que essa questão aqui agora que eu vou falar pode ser um pouco polêmica, porque tem pessoas que defendem o contrário, mas depois da leitura você deve fazer anotações, porque o que a gente não escreve, o que a gente não revisa, a gente vai esquecendo. Eu mesma já li tanta coisa que eu acabei esquecendo, porque se a gente não vai revisitando, se a gente não vai colocando em prática, a nossa mente, ela esquece, ela só guarda o que for extremamente necessário para nossa sobrevivência. Então, você pode, para fazer essas anotações, utilizar palavras-chave, fazer mapas mentais, fazer resumos, fazer perguntas e depois responder elas, para que você coloque em prática realmente o conteúdo que você aprendeu naquela leitura. E existem muitas pessoas que veem os resumos com maus olhos, né? Entendem que essa não é uma forma muito eficaz de estudar e de memorizar o conteúdo. Eu sou uma grande adepta dos resumos, porque eu entendo que eles são mais fáceis de depois tu revisar todo o conteúdo, porque ele já vai estar esquematizado todas as coisas importantes daquele conteúdo, e não vai precisar ler todo o livro ou ler todo o PDF novamente para relembrar das coisas. Então, fora que quando tu tá fazendo o resumo, tu já vai sintetizando o conteúdo na tua mente para deixar ele de forma mais resumida, para que tu consiga lembrar de forma mais fácil depois, quando tu estiver resolvendo questões, por exemplo. Então, eu sou muito adepta do resumo, eu sempre fiz resumo e para mim sempre funcionou. Mas, claro que eu sei que não vai ser para todo mundo que ele vai funcionar, porque a gente tem formas diferentes de adquirir o conteúdo, né? Tem pessoas que aprendem muito mais escutando do que escrevendo, mas aí é uma particularidade de cada um. E depois que eu vou fazendo essas leituras e essas anotações, é hora de resolver questões. Por quê? Além de ler, de revisar e de anotar, a gente precisa colocar em prática todo o conteúdo que a gente absorveu nessas fases ali do estudo. Então, a gente precisa resolver questões dos assuntos que a gente está estudando para absorver melhor esses conteúdos. Nessa parte de resolver questões, depende muito do material que você utiliza, né? Nos PDFs do Estratégia, toda aula tem questões ao final. Varia bastante do conteúdo, porque às vezes é um conteúdo que não é muito cobrado ou não foi muito cobrado ainda, então não tem muitas questões, mas geralmente tem entre 8 e 20, 30 questões pra tu resolver depois de cada assunto. E é muito importante quando tu tá resolvendo as questões, é não olhar a resposta, porque
tu precisa realmente colocar ali em teste o conteúdo que tu aprendeu. Se tu olhar as respostas, tu não vai aprender, tu não vai absorver. Então, não olha as respostas, porque tu não vai estar acertando a questão de forma efetiva, tu vai estar mentindo pra ti mesmo. Então, é sempre importante não olhar as respostas. Além de fazer questões, é muito importante tu fazer revisões periódicas dos conteúdos que tu vai estudando no decorrer das semanas, né, dos dias. E mais importante que isso é fazer simulado. Por quê? Eu sou uma grande adepta de fazer simulado. Todas as vezes que eu precisei estudar para Enem, vestibular, exame da ordem, concursos, eu sempre fiz simulado. E simulado a gente precisa fazer porque a gente testa as condições de prova, a gente vai testar os nossos conhecimentos, vai saber se a gente tá progredindo no nosso aprendizado ou não. E se tem disciplinas que a gente precisa melhorar ou não. Então, faça simulado. Simulado é muito importante para a absorção e para a progressão do conteúdo. E depois de fazer o simulado e de fazer toda essa análise de quais os conteúdos que tu precisa melhorar, se tu precisa melhorar algum conteúdo, né? E se tu sente que tu não absorveu um conteúdo direito, não entendeu alguma coisa, você pode assistir videoaulas. Eu assisto videoaulas de conteúdos que eu não entendo muito bem, que eu não absorvi muito bem. Porque ali, às vezes, no PDF, tu não vai entender de forma bem sólida aquele conteúdo. Então, às vezes o professor explicando, tu vai conseguir entender o que tu não entendeu na leitura do PDF. Por exemplo, nas aulas de português, eu não consigo absorver o conteúdo só lendo o PDF. Eu já tentei e eu não tava sentindo que eu tava evoluindo, sabe? Então eu optei por começar a assistir as aulas de português do Estratégia, e eu gosto muito da professora, ela passa bastante regrinhas, bastante dicas, então eu tô sentindo que eu tô aprendendo muito mais agora assistindo a videoaulas do que lendo os PDF, e é uma disciplina que eu faço isso, mas nem todas eu assisto as aulas, né? Só se eu realmente não conseguir absorver nem nada do conteúdo, ou se eu não tô entendendo direito. E por fim, é importante que tu vá monitorando como é que tá os teus estudos, se tu tá progredindo, se tu tá melhorando, acertando mais questões do simulado, se tu tá com dificuldade em alguma disciplina. Nem, por exemplo, eu tava com dificuldade de português, apesar de ir relativamente bem nos simulados e nas provas, eu tava sentindo que eu precisava dar uma melhorada, então eu optei por assistir as videoaulas. Mas também é muito importante ter períodos de descanso para liberar a mente. Eu fiz um vídeo aqui no canal já falando sobre a importância de descansar. Eu vou deixar linkado aqui para vocês darem uma olhadinha, porque os períodos de descanso são extremamente importantes para que a gente consiga absorver melhor o conteúdo e faça sempre uma boa prova. E uma coisa que eu quero reforçar é que não existe técnica que vá fazer com que tu garanta a tua aprovação. O que realmente vai fazer tu ser aprovado ou atingir o teu objetivo é sentar a bunda na cadeira e estudar, tá? Não adianta buscar métodos mirabolantes, buscar técnicas que vão fazer tu absorver melhor os conteúdos se tu não estudar, porque isso não vai funcionar. E também é importante lembrar que a gente precisa fazer o nosso melhor nas condições que a gente tem. A gente não pode ficar esperando ter o computador perfeito, a cadeira perfeita, o escritório perfeito para estudar. Não, a gente precisa dar o nosso melhor nas condições que a gente tem. E me contem aqui nos comentários quais são os métodos de estudos que vocês utilizam, se vocês utilizam os mesmos que eu ou se vocês têm algum diferente. Eu vou adorar ver se vocês têm algum outro método que eu ainda não testei, e caso vocês utilizem um método que eu já testei, eu vou poder compartilhar com vocês a minha experiência com aquele método. E antes de finalizar esse vídeo, eu queria falar uma coisinha com vocês. Aqui a gente já passou os 250 inscritos, então eu tô muito feliz com isso. Então, muito obrigada por todos vocês que estão aqui comentando, assistindo os vídeos e estão gostando do conteúdo. Eu sou muito grata, e como eu já falei em algum outro vídeo do canal, que eu vou deixar linkado aqui pra vocês, eu nunca pensei que eu teria um canal no YouTube. Então, essa experiência tá sendo muito boa pra mim, muito gratificante, e eu tô muito feliz com todos os resultados que o canal tá tendo. E eu tinha
tinha colocado uma meta um pouco audaciosa, talvez, de chegar a 500 inscritos até a metade do mês de novembro. Então, a gente já chegou na metade da meta e eu espero muito que a gente consiga chegar aos 500 inscritos até a data que eu coloquei. Então, eu conto com vocês para que a gente consiga atingir essa meta. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de entender um pouquinho mais sobre as técnicas de estudos que eu utilizo. E se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, porque aqui tá cheio de vídeos sobre dicas de estudo, sobre motivação, rotina, de deixar o seu like, porque assim o YouTube ele entende que esse vídeo ele é legal e acaba recomendando para mais pessoas. Não deixe de ativar o sininho, porque assim você vai ficar sabendo de todos os vídeos que saem aqui no canal, e também de compartilhar esse vídeo com aquele amigo, com aquela amiga que tá precisando conhecer métodos mais efetivos de estudos, ou que tá estudando totalmente errado e precisa aprender a estudar certo. Tchau, até o próximo vídeo!